Atenção, Everton Ribeiro, capricha, capitão, cruzamento! Thiago! Thiago! É da base! Paralhas! Golaço, golaço, golaço! Do Colossal, é do Gigante Vitória! Bom dia! Vem com a gente! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando com o No Campo do 4. É o retorno desse programa, que é a maior marca do jornalismo esportivo em toda a Bahia, de volta à programação da TV Aratu e trazendo muito conteúdo para você. Informações da dupla Bavi, debates, informações de outros esportes, também dando um giro no futebol amador. Estaremos juntos todos os domingos, a partir das 10 horas, aqui no seu Canal 4, a TV do Galinho, a sua TV Aratu. Ao meu lado, o grande Caio Leone. Mais esse projeto maravilhoso com o No Campo do 4. Que prazer, meu amigo, a gente reestrear esse programa que é uma grande marca em nossa Bahia. Bom dia, Caio. Fabrício, um bom dia para você de casa. É um prazer estar aqui no Campo do 4. Um programa que conseguiu, inclusive, formar minha referência como comentarista esportivo. Um grande abraço para o Rui Botelho, para o Eliseu Godoy, para o Cássio Cardoso, Preto Casagrande, Márcio Martins, toda essa galera que fez muito pelo No Campo do 4 e também pela comunicação esportiva do nosso estado. É um prazer estar aqui com o Fabrício, um grande amigo, para trazer para você informação, opinião, debate, claro, informar tudo sobre a dupla Bavi, que tem jogos no final de semana, jogos importantes, e a gente vai tratar sobre isso nesse momento no Campo do 4. Uma felicidade grande, meu amigo. Felicidade enorme de chegar com você, junto com esse No Campo do 4. E eu queria um combinado com você, que tá aí, assistindo No Campo do 4. Liga pra sua galera, avisa pro seu parente, pro seu papai, pra sua mamãe que gosta de futebol, avisa pro seu primo, pros seus amigos, avisa pra toda a turma que o No Campo do 4 está de volta à programação da TV Aratu. E pra mostrar a potência do esporte aqui nessa emissora, na última quarta-feira o Bahia se classificou pra decisão da Copa do Nordeste. Teve transmissão em TV fechada, teve transmissão no rádio, mas aqui na TV Aratu, a emoção foi desse jeito aí, ó. O 11º gol na cobrança de pênalti contra o Corinthians e o Pedro Raul tem 13 no Ceará. Lá vem Bahia, cruzamento, Ademir! Cabeçada do camisa 7 para fora. Ele que contra o Corinthians também teve uma chance, contra o Fluminense também teve a chance pelo alto. De fato, o cabeceio não é o melhor fundamento do Ademir, mas o Bahia chegou bem, chegou com o Santiago Arias na conta. É Arisco, olha aí com a bola, Kaique, lá vai ele, no meio, William José tocou para Juba, perna esquerda, Everton, tabela, na direita, olha o Ademir, cruzamento, acabou escorregando o Ademir. Ademir, tira a nota 10, Ademir. Que pena, ô Marcelo! Meu Deus, já ia comemorar o primeiro, ô meu pai. Que jogada do Bahia, Marcelo, que jogada do Bahia, linda jogada do Bahia. Apesar de conseguir tentar essa construção, vai lá, Fabrício. Vamos lá com o Kaique na cara do goleiro, tocou por cima, Bruno Ferreira ficou com ela. Caio Leone foi perfeito, o Bahia tem que chutar mais de fora da área. Luciano Juba tentou agora no chute. Mas é isso, quando o Bahia não consegue as escapadas com Ademir e com o Kaique, como foi agora com o Kaique, aí acabou o esquema tático dele, né? Pode até abrir a porteira, quem sabe com o Ademir, jogadaça no Ademir, bateu no canto, a defesa! Olha que lance, 2 em cima, girou bem, bateu de esquerda pra defesa do Bruno. Agora sim, né? Aquela chance que a gente pedia do Bahia. Lembrou a coiotinha de Marcelo Castro, né, Marcelo? Rapaz, velhos tempos que você jogava bola, hein? Canhotinha de Ademir aí, quase. Hoje não, né, Mugni? Olha a cobrança do Ailon, explodiu no Juba, o Ronaldo no chão, tira Everton Ribeiro. Ficado, o Ceará, como eu falei, fechadinho. É estilo de jogo dos times. Tá com cara de Lúcio, viu? Tomou muita distância, Lúcio, a batida!
Rodrigues, bela cobrança, hein, 0-1. Tá vendo você? Eu falei, bota Lúcio, olha a cobrança dele. Bem batido. O William Machado tirou a zaga do Bahia. Olha a batida de fora da área. A bola passou à direita do Ronaldo. E no segundo tempo, Tudo né? que o Bahia não chuta, o pessoal do Ceará manda de onde tira. Esquerda tem Cauli, ele segura um pouquinho. O Everton Ribeiro pedindo, preferiu acionar Ademir. Ademir no 1 contra 1, do jeito que ele gosta no X1. Vai ele, Ademir tentou, pela esquerda, batida. A defesa do Bruno. Passando, vai tirando o CSA em casa. Aqui o Bahia vai empatando com o Ceará. Pode ser agora, vai Thiago, decide. Bateu o Thiago, levou pro fundo, olha o gol do Bahia. Não chegou a tempo, Lúcio pra virou. O time do Ceará, insiste o Bahia com Everton Ribeiro. Capricha, capitão, cruzamento. Thiago! Thiago! É da base! Gol! Thiago! O herói improvável! O garoto da base! Que entrou com muita vontade! Que entrou com toda a responsabilidade! O Bahia faz 1-0, praticamente no apagar das luzes. Thiago, 77 pra rede. Thiago, é sangue tricolor correndo nas veias do garoto da base. Thiago pra rede, o herói da noite. 1-0 Bahia. O Bahia faz um gol pra desafogar o torcedor tricolor, pra festa na arquibancada, pra festa de Thiago. Confessa, aqui muito mais emoção, né? Se você conferiu com a gente, reviveu esse momento emocionante. Se você não conferiu com a gente, encontro marcado no próximo dia 3 de setembro, jogo da ida contra o Confiança, e no próximo dia 7 do mesmo mês, jogo da volta, uma decisão na Arena Fonte Nova, e tenho certeza, com a arena lotada. Caio Leone, o Bahia passa pelo Ceará. É o grande favorito a ser campeão, Caio? Bom, Fabrício, quando iniciou a Copa do Nordeste, você tinha o Bahia como um grande favorito a conquistar esse título tão importante. Só que o Bahia, com o melhor ataque, com esse gol do Thiago, foi o seu 20º gol, foi uma equipe que encontrou dificuldades contra o Ceará. O Ceará que foi escalado com o Fernando Sobral no meio de campo, com o Dieguinho, o Lucas Mugni. Os jogadores tiveram a qualidade muito grande de marcar no setor de meio de campo. Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro não conseguiram ser aqueles caras que foram decisivos ali na primeira parte do jogo. O Ceará volta muito bem para a segunda etapa, conseguindo ter o Pedro Henrique. Depois o Léo Condé faz boas substituições também, coloca o Lourenço, faz com que o Bahia sinta um pouco mais de dificuldade. Mas o que é importante num jogo como esse? Ter a janela de oportunidade e aproveitar. O detalhe para o Everton Ribeiro, que por mais que o jogo foi difícil e enroscado, ele consegue estar de um lado do campo, que normalmente ele não atua, faz um belo cruzamento inteligente, sabia que a área estava congestionada. No momento que ele faz o cruzamento, e ele o já Thiago, cansado, né? exatamente, ele já cansado, sob forte marcação, faz o cruzamento, a linha defensiva, claro, fica com medo. Você corta. Se você cortar, você pode muito bem colocar contra o seu patrimônio. E o Thiago, que tinha entrado muito bem, antes de fazer o gol, já tinha dado muito volume pelo lado direito, acaba fazendo o gol. O garoto que, dos da base, tem demonstrado maior evolução e um fator decisivo. Foi decisivo contra o Vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, foi decisivo mais uma vez nesse momento de Copa do Nordeste, muito importante para o garoto, Fabrício. O Thiago já com 5 gols e 2 assistências na temporada, é o cara da base que mais tem performado no time principal do Bahia. Mas teve polêmica, viu, Caio? Teve polêmica. Porque o Gandula apareceu justamente na hora do gol do Bahia, confere aí. Lateral Bahia, 48,5. 48 do segundo tempo, finalzinho dos acréscimos. A torcida apelava para os orixás do Dique, para todos os santos, para a mística de Raudinei. Clamava por um golzinho milagroso. Mas este torcedor, este aí, no detalhe, fez uma tremenda besteira. E a bola que parou na arquibancada foi devolvida para dentro do campo. Bahia no ataque, bem daquele lado, 2 bolas no jogo, partida caminhando para o fim. Se a bola intrusa atrapalhar o lance, já era. O árbitro vai parar tudo, é a última chance do Bahia. É neste momento que surge um herói sem capa, discreto e eficiente. Ele, o Super Gandula. Corre atrás da bola bandida, tira ela do jogo e veja o que acontece em seguida. O Ribeiro capricha, capitão, cruzamento! Thiago! Thiago!
Thiago, o mais festejado, o mais feliz, o mais aplaudido por todos, ou quase todos. Um figurante que teve um papel preponderante. Gandula, você é um herói também desse jogo. Cá está ele, o ator coadjuvante que salvou o filme, o Gandula que salvou a noite e foi fundamental para o Bahia chegar à 10ª final da Copa do Nordeste. Eu tive essa noção rápida, assim, tá dentro do campo assim, tira a bola ali. Naquele momento ali, sai o gol do Bahia e... Dali Gandula, João Vitor, hein? Fundamental. Mas o Léo Condé ficou na bronca, viu? O treinador da equipe do Ceará. Vamos conferir. Ele pediu até o VAR. E destacar aqui também, vendo o lance agora depois, eu não sei, o lance do gol, né? O Gandula entrou participando ali no momento ali que estava desenvolvendo a jogada, entrou dentro do campo. Talvez o VAR poderia ter chamado o árbitro, pelo menos para ver o lance, né? Tá aí o Condé pedindo o VAR, né? Mas o VAR aconteceu, viu? A gente vai mostrar na tela aqui, ó. O Gandula, posição legal do Gandula, Caio Leone. Posição legal, não acabou tem o que a polêmica reclamar. aí. Ô, Léo Condé, as minhas foram traçadas pelo VAR. O Gandula tá em posição legal. Não tem como reclamar. Não tem problema, não tem polêmica. O Gandula tá ali, inclusive, ó, atrás. Poderia muito bem fazer até o cruzamento. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, Caio, apesar à parte. da reclamação do Léo Condé, o que os árbitros de futebol colocam nesse tipo de lance, Caio? Não, perfeito, Fabrício. É importante que a gente entenda o seguinte. A recomendação da FIFA é o seguinte. O Gandula, ele tá ali com a bola. Pode tirar a imagem da tela, viu, gente? Que aqui é uma trollagem ao Léo Condé, viu? Se o jogador, o cara que está participando do lance, não é interferido pelo Gandula, o jogo segue. Ou seja, se aquela bola tivesse interferido no lance, no cruzamento, no jogo como um todo, era natural que o Afro Carvalho de Rocha, árbitro da partida, pudesse parar. Mas como não interfere, e o Gandula, que foi o craque do jogo também, ele acaba tirando de forma rápida, e aí você acaba percebendo que o Everton Ribeiro faz o cruzamento tranquilo, não há interferência no todo. Então, a partir disso, a recomendação é para deixar o jogo seguir. O gol foi legal, Léo Condé. E ficaria na prerrogativa do árbitro, né? Se ele entendesse que houve ali uma bola atrapalhando, que não foi o caso. Nem os jogadores do Ceará reclamam, né? Não, nem os jogadores do Ceará reclamam. E é o seguinte, no caso do árbitro, se ele entender que aquela bola e o Gandula estão atrapalhando o contexto da partida, ele pode muito bem parar. Mas não foi o caso, então segue o jogo, o gol foi legal, o Bahia classificado. Muito bem, o Bahia então na decisão da Copa do Nordeste, o tricolor de aço em busca do pentacampeonato inédito, hein? Segundo a CBF, nenhum clube atingiu esse estágio de pentacampeão. Vitória pleiteia o título lá de 76 do torneio José Américo, mas ainda não está reconhecido pela CBF. Portanto, os dois são tetracampeões e o Bahia em busca do pentacampeonato. Caso vença a edição 2025, será o único pentacampeão, segundo a CBF. Vamos falar de campeonato brasileiro? É, meu irmão, Brasileirão, sabadão com 3 jogos. Na tela para você, os gols desse sábado. Vamos com os gols desse sábado, na tela para você aí, ó. Internacional e Cruzeiro, que fase do Caio Jorge, hein, Caio? Fica à vontade, viu, Caio? Não, e um golaço, Fabrício. É incrível Matheus como o Leonardo Pereira. Jardim, é incrível como o Leonardo Jardim conseguiu dar padrão a essa equipe. Você tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge voando baixo. Caio Jorge com 14 gols, artilheiro do campeonato. Esse gol do Matheus Pereira foi brincadeira. O jogador que surge no Santos acaba tendo ali muita qualidade, inclusive para jogar no cenário europeu, joga no Frosinone, depois vai para a Juventus, não consegue dar tão certo, mas quando volta para o cenário de futebol brasileiro, está jogando muito ele, o Matheus Pereira. E assim, o Matheus Pereira faz um gol que inclusive viralizou bastante, porque lembra o gol de Messi contra o Betis, aquela tapa ali justamente para encobrir o goleiro sem chances nenhuma para o Rocher. O Internacional conseguiu inclusive fazer o seu gol, mas o Cruzeiro está muito bem. Assim, se a gente olha na perspectiva de tabela, Flamengo e Cruzeiro vão brigar até o final. Claro, o Palmeiras, envolvido em Libertadores também, está um pouco mais abaixo em relação à tabela, mas tem condições também de brigar. Mas o Cruzeiro muito bem, o Cruzeiro consegue mais um resultado importantíssimo no Mineirão. O Cruzeiro voltando a ser o Cruzeiro que a gente sempre se acostumou. O Cruzeiro competitivo que briga por título. Que golaço do Caio Jorge também. Aliás, 2 golaços, né? O Matheus Pereira fazendo esse gol praticamente por cobertura e o Caio Jorge, mais um gol no Campeonato Brasileiro, artilheiro absoluto da competição. E aí os gols de Bragantino e Fluminense, hein? Jogão de bola na tela pra você, viu? Bragantino e Fluminense, o Bragantino venceu por 4-2, um jogo de muitos gols lá na casa do Bragantino, hein? Tá aí o primeiro gol do Bragantino, do John. Bragantino faria 2-0 ainda com 4 minutos, né?
O Sacha vai fazer o segundo gol do time do Bragantino, já abrindo 2-0 para cima do Fluminense, que vai diminuir ali com o Hércules, né? Ex-jogador, a gente ainda vai ver o gol do Sacha aí, o segundo gol do time do Bragantino, o Eduardo Sacha, jogador que tem um faro de gol, fazendo mais um no Campeonato Brasileiro. O Bragantino abrindo 2-0, o Massa Bruta precisava voltar a vencer, hein, Caio? Precisava voltar a vencer, vinha num momento muito complicado, perdeu jogadores importantes, acaba abrindo logo 2-0 com o John John, que está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. O Eduardo Sacha, por onde passa, faz gols. E assim, o Renato Portaluppi acaba concedendo a coletiva dizendo o seguinte: eu falei para os meus jogadores que antes de entrar em campo, eles precisavam se concentrar porque o jogo era difícil, eu não vi essa concentração. Termina o primeiro tempo, volta para o segundo, ele no vestiário, ele fala... Termina com esse gol do Hércules, né? Exatamente. Quer dizer, o Fluminense ainda voltando para o jogo. O Fluminense está voltando para o jogo e ele acaba, mais uma vez, falando para os seus jogadores. É necessário que a gente volte mais ligado na partida, o jogo é difícil, só que ele inclusive cita, né? Eles não ouviram e o pior aconteceu. E realmente o pior aconteceu. Agora, o que fica claro para o próximo adversário do Bahia na quinta-feira da Copa do Brasil foi uma última linha do Fluminense bastante exposta. E com jogadores rápidos, como tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino, eles foram muito bem e conseguiram resultado positivo, Fabrício. O Laquintana e o Gomes ainda vão fazer o terceiro e o quarto gol do Bragantino. E o Acosta fez o segundo gol do Fluminense. O Fluminense chegou a diminuir ali para 3-2, mas o Bragantino mata o jogo fazendo 4-2. E o Fluminense aí perdendo essa no campeonato, o Bragantino voltando ali o G5, né? E a gente teve também um empate entre Grêmio e Ceará pelo placar de 0-0. Vem aqui comigo, quem vem aqui comigo é o Zé, que vem aqui pra gente mostrar os próximos jogos e a classificação do Campeonato Brasileiro. Pois é, rapaz, o Brasileirão pegando fogo, né? A gente viu aí, ó, o Internacional perdendo de 2-1 do Cruzeiro. A gente vai pra classificação do Campeonato Brasileiro. Quero chamar pra essa tela aqui, ó. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos mostrar a classificação, ó. Aqui, ó. Vamos lá mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Brasileirão, né? E a gente vai dar uma caminhada aqui pelos estúdios, esse estúdio maravilhoso, né? Tá com moral no campo do 4. Tá na tela pra você aí, ó, Bragantino 4, Fluminense 2, Grêmio e Ceará empatando em 0-0 e o Cruzeiro vencendo o Internacional por 2-1. Sequência dos jogos aqui, ó, Bahia e Santos, 4 da tarde, Arena Fonte Nova, esperados quase 40 mil torcedores na arena, empurrando esse Bahia para permanecer no G4. Teremos também Vasco da Gama e Corinthians, Juventude e Botafogo, Fortaleza e Mirassol, São Paulo e Atlético Mineiro, além de Palmeiras e Sport. Na segunda-feira, o Vitória vai até o Maracanã encarar a equipe do Flamengo. Dá pra gente ir então lá pra classificação? Vamos lá pra classificação? Vem comigo, Zé. Cadê Tomate na área pra gente rodar aqui pra ir pra classificação do Campeonato Brasileiro? Vou com ele aqui, ó, meu grande amigo aqui, ó, aqui, tá com a gente aqui o nosso grande Vago. Vaguinho, vem com a gente aqui nesse estúdio maravilhoso do Campo do 4, tá com moral, hein? Pois é, meu irmão, vamos aqui agora com a classificação do Brasileirão na tela pra você. Avisa pra todo mundo que tem no Campo do 4 em TV aberta, na TV Aratu. É o retorno dessa marca esplendorosa da comunicação esportiva em toda a Bahia. Flamengo líder, primeiro 43 pontos, o Cruzeiro que jogou ontem e venceu chegou à segunda colocação com 41, Palmeiras que ainda joga na rodada é o terceiro com 39 pontos. O Bahia tem 2 jogos a menos, hein? Bahia tem uma partida contra o Vasco represado e tem um jogo de hoje contra a equipe do Santos às 4 horas. O Tricolor está numa condição muito bacana, quarto colocado do campeonato com 33 pontos. O Bragantino com a vitória de ontem sobre o Fluminense foi a quinto com 30, em sexto o Botafogo com 29 e a gente vai com Mirassol, São Paulo, Fluminense, Ceará e a segunda parte da tabela com Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Corinthians. Aí vem a galera que está muito próxima à zona, né? O Santos é o 15º com 21, o Vasco é o 16º com 19 e o Vitória. E o Vitória é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Leão tem apenas 19 pontos e é o 17º e tem um jogo a mais do que Juventude, do que Santos, do que Corinthians. Juventude, que é o 18º com 18 pontos, voltou para a briga no Campeonato Brasileiro. Os dois últimos, o Fortaleza, que segue brigando, tem um jogo a menos, é 19º com 15. E na última colocação, o Sport, que venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, batendo o Grêmio fora de casa por 1-0, mas não tem conseguido pontuar. É o último colocado com apenas 10 pontos. Pergunto a Caio Leone. Vem pra cá pra gente perguntar pra Caio Leone. Caio Leone, comentarista que tem classe, estilo, tem nome. Como é que você analisa essa tabela de classificação no Campeonato Brasileiro? O Bahia é quarto, tem um jogo ainda para acontecer hoje e o Vitória, dentro da zona, tem uma missão dura contra o Flamengo. Bahia no G4, Vitória no Z4. E esse Brasileirão, Caio?
Bom, Brasileirão que começa com o seu segundo turno, com jogos que ainda não aconteceram. O Bahia com 2 jogos a menos, não enfrentou o Vasco ainda, nem o Internacional, tem o Santos hoje, mas já dá para perceber na tabela, por exemplo, que alguns times já estão começando a se desgarrar para brigar pelo título. Nesse caso, a gente está falando sobre o seguinte: Flamengo, 43 pontos, joga na segunda-feira contra o Vitória. Cruzeiro venceu ontem o Internacional, 41. Palmeiras, 39. O Bahia, que deve brigar pelo G4 até o final do Campeonato Brasileiro, tem 33. Só que tem o seguinte: o Bragantino, que venceu ontem com 30, e o Botafogo, que tem jogo nessa rodada. Se o Bahia vacilar hoje contra o Santos, que é um jogo onde o Bahia precisa demonstrar sua capacidade técnica, é melhor do que o Santos, vive melhor momento. Santos sem Neymar? Santos sem Neymar e Santos sem Guilherme também, porque por conta da invasão no CT, ele se sentiu muito abalado e tem chance até de deixar o alvinegro praiano. Então o Bahia precisa vencer, iria a 36 pontos, abriria 6 do Bragantino e ficaria numa situação mais confortável. Falando do rubro-negro baiano, se a gente pegar na tabela, por exemplo, estou ali olhando a tabela, vocês acompanhem comigo de casa. Do 14º colocado até o 20º, o Vitória não conseguiu ir bem. Por quê? Contra o Corinthians, empatou na Neoquímica Arena. Contra o Santos, perdeu no Manuel Barrados por 1-0, gol de Guilherme. Vasco da Gama venceu com 1 a menos, mas não consegue vencer com 1 a mais, gol do Kaiser, o Salvador. Aí a gente vem aqui para o Esporte Clube Vitória, claro, tá ali na 17ª colocação. Juventude empata no fim. Fortaleza. Ontem 2 jogos, porque perdeu lá no Jacone. Exatamente, perfeito, Fabrício. Fortaleza consegue vencer com gol de Janderson, gol de Mateuzinho. O último gol de Mateuzinho no Campeonato Brasileiro da Série A não vive um bom momento. O último, Sport Recife, que o Vitória também deixa empatar aos 54 minutos, 2 gols de Romarinho. O que fez com que o Vitória tivesse a oportunidade de se manter no Campeonato Brasileiro da Série A no ano passado? 87% de aproveitamento contra os seus oponentes diretos. Naquela oportunidade de 2024, o Vitória venceu o Cuiabá, venceu o Juventude, venceu o Fluminense, conseguiu ser uma equipe que, inclusive, no Barradão, mostrou força. Vai precisar fazer isso. O jogo de segunda-feira é fora, contra o Flamengo, mas o Vitória, nesse momento, infelizmente, é o 16º mandante da competição. Tá bem abaixo. Olha, perceba o que disse Caio Leone, hein? O Vitória vence a equipe do Bragantino com 1-0, gol do Kaiser, e vence o Vasco por 2-1 com 2 gols do Kaiser. Tá na tela aqui esse jogão de amanhã, Flamengo e Vitória, e o Renato Kaiser é a grande esperança de gols do torcedor rubro-negro. Olha o protagonismo do atacante desde que chegou o Vitória. Renato Kaiser é um protagonista que se revela em meio a um elenco que não vem ajudando. O cara tá com moral até pra criticar quando o time vacila. Toda sinceridade, minha vontade é de esculachar, viu? Não tá tudo perdido, mas também não tá tudo bem. O Vitória, que vem levando gol no final das partidas, não vence desde o dia 20 de julho. Mas esse segue fazendo a sua parte. Desde que estreou, foram 13 jogos pelo Vitória. E dos 12 gols marcados pelo time, 7 foram dele. A vaga de artilheiro no time ficou livre desde a saída de Alejandro, artilheiro do Brasileirão em 2024, com 15 gols e uma média de 0,44 por jogo. Números que Kaiser, até o momento, supera, com 0,53 por partida. Segunda-feira, o Vitória encara o Flamengo e vai precisar do inspirado Renato Kaiser para sair do Maracanã com um bom resultado. Tá aí, Renato Kaiser, 7 gols desde que chegou Vitória. É o cara do time, né, Leone? É o cara do time, melhorou substancialmente após a chegada do Fábio Carille. O Fábio Carille entendeu melhor as características do Renato Kaiser. Hoje ele é um cara que participa mais do jogo. Antes ele ficava muito fixo na área. Renato Kaiser é um cara que tem muita qualidade de movimentação. A importância dos gols do Renato Kaiser são 7. É o jogador de um clube nordestino que mais marcou gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Dos 7, 6 foram tocando uma vez na bola. Apenas contra o Palmeiras, que ele recebe um passe do Ronald, né? Na profundidade, ele acaba ajeitando para tirar a referência do zagueiro Bernadette e depois ele bate no canto sem chance para o Marcelo Lomba, perdão. Mas, no todo, é um cara que precisa de muito pouco. Então, o que o Vitória precisa fazer?
ter a capacidade de construir ações ofensivas para que ele ataque o espaço e que essa bola chegue nele, para ele fazer a finalização. Sem sombra de dúvidas, é a esperança do torcedor rubro-negro para conseguir somar pontos no Maracanã. Lembrando, Fabrício, o Vitória, a última vez que venceu o Flamengo fora de casa foi em 2017, no Luso Brasileiro. Foi 2-0 na oportunidade, gols de Iago, que também jogou no Bahia há pouco tempo atrás, e do Neilton, que chegou a ser um novo Neymar, meu amigo. Tem bastante tempo, né? Tá aí o Renato Kais, a grande esperança de gols do Vitória. A esperança também reside nos pés dos jogadores mais técnicos do Vitória. O atacante Osvaldo não tem sido o titular absoluto, mas desde que voltou a performar fisicamente, tem ajudado bastante. A gente ouve a sonora do Osvaldo, que falou essa semana pelo Léo. É um jogo difícil, né? Vai ser um jogo complicado. O Flamengo, eu acho, hoje é a melhor equipe do nosso futebol. Pelo menos é a que vem jogando melhor, né? Com grandes resultados. Mas a partir do momento que entra ali 11 contra 11, né? Ainda mais o Vitória, que tem históricos também de fazer grandes jogos, surpreender também em vários confrontos. Eu acho que a gente também tem condições de chegar lá e fazer um grande resultado. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo e eu tenho trabalhado bastante para que eu possa voltar a marcar os gols. Acho que eu venho tendo uma boa regularidade nos jogos, venho atuando, né, nos últimos jogos, venho, né, tendo aí algumas participações também no jogo, mas infelizmente eu não tenho feito gols, mas isso para mim também não é uma coisa que tira o meu foco. Eu sei que no momento certo eu vou voltar a fazer os gols e voltar a ajudar o Vitória com gols, mas o mais importante nesse momento é a nossa equipe sair, né, com as vitórias. O foco principal é esse e eu tenho certeza que a gente vai lá no Maracanã tentar fazer mais um grande jogo. Eu acho que já tem alguns jogos que a gente não perde lá no Maracanã. Eu acho que a gente também pode se apoiar bem nisso e fazer um grande jogo lá. Daí Osvaldo, hein? Hoje um ídolo da nação rubro-negra, hein? Esteve com Vitória campeão da Série B, né? Em 2023. Esteve com Vitória campeão baiano depois de muito tempo em cima de um Bahia muito mais rico, né? De um Bahia favorito naquela ocasião, onde ele foi muito bem. Tanto é que tem ajudado de novo, mesmo não tendo os números do ano passado, né, Caio? Exatamente, assim. Qual é a questão do Osvaldo? Osvaldo sempre será um ídolo do torcedor rubro-negro, com muita justiça, é um cara muito profissional. Ele teve uma embolia pulmonar e consegue voltar em tempo recorde. É um cara que veste a camisa vermelha e preta com muita força. Agora sim, o que é importante? São 31 jogos na temporada. O Osvaldo faz um gol e uma assistência. São números que não são condizentes com a capacidade técnica dele. Hoje ele tem uma idade mais elevada, mas aonde reside essa dependência, por exemplo, do Osvaldo para tentar ajudar o Vitória nessas ações ofensivas? O Vitória contratou o Fábio, que não conseguiu ser um jogador ainda para ser desequilibrante. O Vitória teve muitas dificuldades, por exemplo, quando trouxe o Bruno Xavier, que jogava por aquele setor. O Eric foi começar a ter um rendimento mais qualificado nas mãos do Fábio Carille, com 2 gols no Campeonato Brasileiro da Série A, inclusive um golaço contra o Palmeiras. Então, como o Vitória não teve pontas que desequilibrassem, o Osvaldo continua sendo um cara muito importante. Os números são números baixos para o que o Osvaldo pode fazer e o que fez em toda a carreira. Mas ninguém pode negar, por exemplo, que no jogo contra o Mirassol é um cara que coloca a bola na trave, é um cara que contra o Palmeiras leva uma dificuldade gigantesca para o Marcos Rocha no mano a mano, é um cara que gera muito jogo, é um cara que, claro, é muito importante para o Vitória. Num todo, claro, no jogo contra o Flamengo, é importante que o Vitória marque bem e que possa ter essa qualidade na definição. É o Vitória que tem 12 chances por jogo, precisa ser um pouco mais letal, não pode depender só do Kaiser, Fabrício. É o Osvaldo que a última assistência bem lá no início do ano, há 7 meses que ele não marca gol, na verdade o último gol, mas a última assistência foi no Bavi, né? Quando ele acabou fazendo aquele cruzamento para o Kaiser empatar o jogo que seria vencido pelo Bahia pelo placar de 2-1. Bom, daqui a pouco a gente vem com a escalação do Vitória, hein? Você sabe que time o Carille colocará em campo amanhã contra a equipe do Flamengo? Já já a gente conta aqui no Campo do 4, porque agora, Caio, a gente vai para uma matéria super especial. É o gigante da várzea. O No Campo do 4 estará sempre com espaço aberto para o futebol amador, para o futebol de várzea, nessa que é a 4ª maior capital do país e que tem os campos espalhados pela cidade com muito futebol no final de semana. O gigante vem com o GG da várzea. Fala, meus caras!
O gigante tá na casa, papá. Sabe como é que é, né? Que família, mas é mais interessante. Não cobertura, só ele garante. Estou aqui hoje para ficar o jogo. Vocês estão para jogar. Faça um jogo leal. Se eu perceber deslealdade em qualquer lance, eu vou dar cartão mesmo. Não pode Subúrbio versus Barcelona. Final aqui diretamente do Golzinho em Calabetão. Liga Desportiva do Calabetão, de parabéns. Grande clássico, atraindo muita gente. A comunidade toda veio prestigiar. E já você ficará sabendo quem vai ser o campeão. Subúrbio ou Barcelona? Liga Gigante. Vai! Rapaz, olha, aqui tava jogadores e torcedores misturados. Um torcedor, esse que você tá vendo aí, alterou agora o árbitro do retorno. Ele não quer mais nenhum torcedor aqui, já mandou todo mundo me falar, e essa porra vai lá. E o homem é o presidente da liga, vai falar o quê? Vai falar o quê? Ele é o presidente, esse aqui é o segurança. Termina o primeiro tempo, 0 a 0 no placar, já voltaremos com mais de segundo tempo, saberemos quem é o campeão da edição 2025 da Liga Desportiva do Calabetão. Vem com o gigante, a casa tá cheia, viu? Acabou o segundo tempo, 0 a 0 no placar. Fala, Moscato! O gigante sabe como é que é, né? Que família, mas é mais interessante. Olha, como é que é isso? Grandes oportunidades, estamos na prorrogação. 0 a 0, vem com o gigante. Que sacanagem foi essa? Que farinha manda lá. Passa perto. Melhor que os olhos já foram, pai. Que sacanagem foi essa? Viemos aqui pra falar do Subúrbio, porque é um time de meninos novos que estão estourados no Calabetão. Miguel, ótimo jogador, o Wellington, Blade, Cauã, meninos que jogam, tem potencial. Então, quando a gente se fala em meninos que sabem jogar, a gente vai além. Então, eu sou Subúrbio toda a vida. Empate no tempo regulamentar. Agora já teve a prorrogação e agora é pênalti. Vamos ver.
encerrando essa bela cobertura aqui no Calabetão, debaixo de chuva, algumas dificuldades, mas muito gostoso o clima. Parabenizar a todos, né, pela essa linda organização, a toda a comunidade, foi lindo demais. Até a próxima, Viva o Gigante! Aqui, libera 6 medalhas pra dar pra vocês no terceiro lugar. Tá aqui, o Gigante vem com o GG da Vaz. Sensacional, viu? Agradecendo o nosso grande Tom Araújo, nosso colaborador com esse gigante da várzea, o nosso quadro dominical. Você que tem o seu futebol no bairro, faz contato com a nossa produção que o Tom Araújo vai aí acompanhar seu bairro e trazer tudo assim, ó, como se fosse seleção brasileira. Bom, por falar em seleção brasileira, o Jean Lucas saiu na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. É, meus amigos, e o Jean Lucas tá jogando muita bola, né? O meia, volante, tricolor, marcou 15 gols e deu 7 assistências desde que chegou ao Bahia. Esse ano, artilheiro do time na Taça Libertadores da América. E o técnico Rogério Ceni, essa semana, falou sobre Jean Lucas na pré-lista e de outros jogadores do Bahia que talvez mereçam também essa chance. Se ele for convocado, acho que é mais do que merecido. Ele é um jogador de característica de muita força, é um cara que tem tudo para jogar no futebol europeu novamente. E é muito provável que daqui, sei lá, 1 ano, 2, ele seja no futebol europeu novamente, porque ele tem todas as características, todos os predicados que um jogador que joga na Europa tenha. Então eu acho que se faz justo. Eu acho que tem, logicamente, outros jogadores, caso do Juba, caso do Caio, que vem jogando muito bem. O Everton eu não vou falar, porque eu acho que talvez tenha passado esse momento, né? E ele viveu, acho que super bem dentro da seleção, mas já está um pouco mais velho. Eu acho que tem, né, outros jogadores para competir, mas nós temos aí vários jogadores que têm se destacado. Para mim, David Duarte tem sido um jogador importantíssimo também. Não estou falando de uma seleção brasileira, mas assim, citando alguns jogadores com idade boa, né? Juba depende, se você quiser um lateral que apoie, talvez ele não seja realmente o ideal, mas se você quiser um lateral construtor, sem dúvida nenhuma, Juba também passa a ser uma opção. Mas aí é o treinador que tem bem mais capacidade que eu, que vai decidir quem são os nomes. Tá aí o técnico Rogério Ceni, lembrando de outros nomes, né? Como Luciano Juba, Caio Alexandre, o próprio Everton Ribeiro, que na última Copa do Mundo esteve com a seleção brasileira. Exatamente, e era o reserva imediato do Neymar, o Everton Ribeiro. É claro que passou um pouco o tempo em relação à idade, principalmente pela concorrência no setor, mas o Everton Ribeiro é um cara mágico. Agora, falando do Jean Lucas, como o Fabrício frisou muito bem, desde que chegou ao Bahia, 15 gols e 7 assistências. De longe, a melhor temporada da carreira dele, as 2 melhores temporadas. Então, é um cara que tem muita qualidade. Qual é a grande característica do Jean Lucas? É um cara que vai de área a área, tem muita potência física, tem jogo de associação, é um cara que faz muito bem a tabela, é um cara que consegue ser um cara na transição ofensiva, no contra-ataque. O Bahia precisa muito dele. O Jean Lucas precisa melhorar em um único quesito, a concentração em determinados jogos. Mas é um jogador que merece estar na pré-lista. O Luciano Juba também. Achar que esses jogadores do Bahia precisam ser convocados não quer dizer que eles vão jogar a Copa do Mundo, mas pelo que eles estão rendendo, eles merecem sim ter uma chance. E o Rogério Ceni frisa muito bem. Se você quer um cara com capacidade de construção pelo lado esquerdo, sendo um lateral, o Luciano Juba tem jogado muito, é um cara que gera vantagem a todo momento. Outro detalhe sobre o Jean Lucas. É claro que a concorrência no setor é muito forte. Agora, o Jean Lucas, por exemplo, a gente trazer um retrato do jogo contra o Juventude, ele na área consegue ser muito decisivo e tem evoluído com o passar do tempo. Aquela ligação de Rogério Ceni, quando você chegar aqui, você vai fazer muitos gols, deu muito certo. E o Caio Alexandre é um jogador diferente, machucou agora, deve ficar por um tempo fora, mas um jogador selecionável até por ser um jogador de características bem específicas. Exatamente, né? Caio Alexandre é outro jogador, Caio bem lembrado. Caio Alexandre também tem muita qualidade técnica, Fabrício. Agora, se essa turma for convocada, né, o Bahia vai precisar de reforços e o Tricolor já está se movimentando no mercado, tá na tela aqui, hein? Matheus Sanabria e Luiz Gustavo. Aí o Matheus Sanabria, jogador que estava no Al Ain, do Emirados Árabes, né? Fez uma temporada interessante. Não é um jogador de números altos, mas as características chamam atenção, né, Caio? Chamam muita atenção. Números no Al Ain: 33 jogos, 6 gols, 2 assistências. O que é importante no Matheus Sanabria, que a gente está acabando de ver. Rapaz. Confronto mano a mano. Ó, 3 jogadores do Al Ain. Parece até o Pug, hein? Exatamente. Em inferioridade numérica, que é muito importante dentro da partida, ele consegue se sentir confortável o suficiente para tentar um mano a mano. Quebra linhas, né? Se a gente lembrar,
Bahia e Sport, ou melhor, Sport Bahia na Ilha do Retiro, o Rogério Ceni escalou Iago Borducci. Você perdeu consideravelmente profundidade naquela oportunidade. Com o Matheus Sanabria você tem isso. Você tem drible, tem finalização, tem capacidade de associação. Outra coisa importante, jogou no Central Córdoba e também no Lanús. Ou seja, é um cara que no Central Córdoba jogava com a camisa 10, mas jogava pelo lado direito, exatamente, venceu a Copa da Argentina, joga pelo lado direito e joga pelo lado esquerdo. Então, se nós voltarmos um pouco a alguns cenários que o Rogério Ceni já colocou, o que é que ele fazia? O Rogério Ceni algumas vezes escalou Pulga pelo lado direito. Você pode ter o Sanabria pelo lado esquerdo ou o Sanabria pelo lado direito. Então dá mais opções para que o Bahia não perca essa força pelos lados. Luiz Gustavo, zagueiro do Vasco, também contratado. Olha a chegada aí do zagueirão aqui no Aeroporto Internacional de Salvador. É mais um reforço. Caio Leone comenta esse reforço que vem do Vasco da Gama, Caio. É um zagueiro canhoto, um zagueiro de 19 anos, imagens do nosso querido Puco, do canal do Puco. Um abraço. Beijo para Marinho Júnior. Um abraço para o Yuri Santana, que faz um trabalho maravilhoso. Luiz Gustavo, canhoto, 19 anos. Quando contratados, os torcedores do Vasco ficaram muito chateados porque era o melhor zagueiro, tem muita qualidade de construção, é um zagueiro alto, é bom na rebatida, é bom, inclusive, ter um jogador desse com 19 anos que vai viver o seu auge no Sport Clube Bahia. Lembrando que o Bahia não tem à disposição, por exemplo, um jogador para substituir o Mingo. O Mingo é o jogador que mais fez jogos pelo Sport Clube Bahia, um dos que mais fizeram jogos pelo Sport Clube Bahia. Então, quando você tem um zagueiro canhoto dessa capacidade, você consegue fazer com que o Rogério Ceni descanse o argentino, que está jogando uma barbaridade. Boa contratação do Bahia, o Luiz Gustavo, e no modelo do Grupo City. Sensacional, tá aí o Bahia se reforçando, Matheus Sanabria e Luiz Gustavo. Pois é, e você tá gostando do No Campo do 4? Vem com a gente, velho, avisa pra todo mundo que o No Campo do 4 está de volta à programação da TV Aratu. Encontro marcado todos os domingos aqui nesse canal, seu canal 4.1, às 10 horas da manhã. Todo domingo estaremos aqui esperando você. E tem também as nossas lives, né? Às segundas e quintas, às 9 da noite. Mas amanhã tem jogo no Vitória, então a nossa live será na terça-feira, hein? Então terça-feira tem live no Campo do 4, aqui mesmo nesse estúdio, trazendo tudo pra você dos jogos de Bahia, de Vitória e de toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, ainda falando de Brasileirão e do Bahia, o Bahia tem se destacado como um dos grandes mandantes da temporada. Tá aí na tela Bahia e Santos, a bola rola hoje às 4 da tarde na Arena Fonte Nova e o Tricolor de Aço em casa tem sido o mandante daqueles. Vamos lá! E aí? O Bahia é o mundo, e aí? Nem o mais otimista torcedor tricolor poderia prever. O Bahia lidera o ranking dos mandantes mais goleadores do planeta. Isso mesmo, são 62 gols em 31 partidas jogando em casa. Nem os badalados Real Madrid, Barcelona e Manchester City fizeram tantos quanto o esquadrão. Ok, verdade seja dita, os europeus jogaram menos vezes em seus domínios, mas tem que respeitar demais o poderio ofensivo do time azul, vermelho e branco. E vem mais por aí. Domingo, 4 da tarde, tem o Santos, que tem a terceira pior defesa do Brasileirão. Oportunidade de ouro para continuar nadando de braçadas na dianteira do ranking. A grande estrela santista, Neymar, levou o terceiro amarelo e está fora do jogo. Tá aí, sem Neymar, sem Guilherme, o Bahia é um mandante daqueles. Quantos gols o Bahia faz em casa, hein, seu Caio? Muitos gols. Um Bahia que tem um ataque extremamente positivo. São 62 gols em 31 jogos, é muita coisa. É um Bahia que quando enfrenta, por exemplo, adversários da Copa do Nordeste, do Baiano, onde o nível naturalmente é tecnicamente mais abaixo, o Bahia consegue ser muito acima da média. E no Campeonato Brasileiro da Série A é uma equipe que faz muitos gols. Então assim, se a gente pegar o retrato da temporada, é um Bahia com 56 jogos e 87 gols. É um ataque muito positivo. E mesmo assim, Fabrício, é a equipe que mais cria grandes chances no Campeonato Brasileiro da Série A, mas é também a que mais perde. Então isso precisa ser ajustado, porque de fato a parte técnica do Bahia, com o Eric Pulga, que deve voltar, com o Ademir, com o William José, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, tem muita qualidade técnica, é por isso que o Bahia tem tantos gols como mandante e também na temporada. E a escalação tricolor? Daqui a pouco a gente traz para você a escalação tricolor, também escalação rubro-negra dos jogos de amanhã e depois, o Bahia amanhã contra o Santos, o Vitória amanhã contra o Flamengo e o Bahia hoje contra o Santos. Daqui a pouquinho as escalações, porque a escalação do No Campo do 4 já tá aqui, ó. Caio Leone, nosso centroavante, por ali o Zé Mário, também por aqui o Roger, tem também o Vaguinho, tem o Tomate. Tomate é nosso lateral direito. Tem o Wilton Santana, tem também o nosso grande Everton do Vale, Rodolfo Radi, é um timaço, viu? Grande Edivano Alves, essa figura máxima.
O Rasta também tá com a gente, o Rafael, o grande Tiagão, o Gabriel também Teixeira. Essa equipe, a escalação do No Campo no 4, todos os domingos aqui com você. Quer fazer parte desse timaço? Vem com a gente, avisa para todo mundo que o No Campo no 4 tá de volta a programação da TV Aratu. Eu vou para um rápido intervalo, hein? Não sai daí. Mais do que isso, avisa para todo mundo para vir para o último bloco, porque a gente vai trazer as escalações de Bahia e Vitória e também tem uma matéria especial para deixar aquecido o coração de quem é torcedor de verdade. Segura aí que a gente volta já. A nossa riqueza vem do trabalho da nossa gente. Um povo batalhador que acreditou e acredita no potencial da nossa cidade. Planejamos, cuidamos e preparamos o terreno para as próximas gerações, transformando Luiz Eduardo Magalhães num solo fértil, cheio de oportunidades. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, cultivando o futuro. O Aratu 24 Horas agora é um programa completo, reunindo tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. A Justiça determinou que o Estado da Bahia forneça no prazo de 15 dias a medicação. A gente fala aqui em frente à 11ª Delegacia, em Tancredo Neves. Agora você acorda ao som do galinho para saber das principais notícias. Então não perca, de segunda a sexta, Aratu 24 Horas, às 6 da manhã, aqui na TV Aratu, canal 4.1. Márcia, meu amor, veja a foto desse sofá que eu lhe mandei agora. Um luxo! Estofado Porto 3 lugares, só R$ 149,90 mensais. Home Vitron, só R$ 109,90 mensais. Ei, Márcia, é da Top Magazine, viu? Você que já se alistou para o serviço militar, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site ou na junta de serviço militar da sua cidade. Homens e mulheres. Fiquem atentos ao prazo e local indicado para a apresentação. Entre para a missão do serviço militar. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Muito bem, estamos de volta com o último bloco ainda no Campo no 4. E aí, tá gostando do programa? Manda sugestão pra gente, mande sugestões. Pois é, pra gente ir aperfeiçoando esse programa cada vez mais aqui, porque o programa é nosso, mas o programa é seu. Você, telespectador que tá aí do outro lado, acompanhando a gente, dando aquela moral pra equipe do No Campo no 4. Abraçando aqui, ó, o grande Thiago, tá ligadinho com a gente aqui, hein? Abraçando o Lu Black, que também é da nossa equipe, hein? Gente boa, abraço, Thiago, abraço, Lu Black. Ele tá hoje de atestado, né? Faz parte, tá meio parceiro. dodói. Mas Maurício, um abraço. um grande abraço pra você, Viviane, Michele, todo mundo. Olha, beijo. Rafa também ligadinha, Lucas tá ligadinho, o Vitinho tá ligadinho. Olha a criançada, ó, tá o Luquinhas, tá o Vitinho, tá também a Maria Liz, tá a Ana Rosa. Rapaz, quanta garotada também ligadinha com a gente, hein? Abraçando também aqui o Beto Sampaio e a galera do Red River, velho. Um beijão pra vocês. Esses caras são sensacionais, hein? E o Dázio, o grande Dázio também tá com a gente aqui, hein? Nosso coordenador ligadinho aqui grande parceiro, na super programação. O Vitinho tá com a gente, o Wilton Matos, essa potência, esse o WM, né? O WM. Um abraço, meu amigo. Rapaz, que audiência. Alô, Magnus, alô, Rose. Esse casal maravilhoso. Que audiência é essa, viu, gente? Manda pra cá. Grande Hilário, hein, da Deshelp. Um abraço pra você, Hilário. Tamo junto nesse projeto, hein, meu irmão? Um abraço também ao Evilásio, que tá com a gente também. Um abraço pra você, Evilásio da Canaã. É a galera juntinha com a gente nesse super projeto, hein? Vamos então com as escalações? Começando pelo jogo de hoje, hein? Bahia e Santos, provável escalação tricolor na tela pra você, hein? Rapaz, que arte é essa, hein? Que isso, hein? Essa equipe do No Campo do 4 tá de brincadeira, viu? Olha, Ronaldo, goleiro, é a opção. Aliás, uma situação rapidamente aqui, ó. A última sonora de Rogério Ceni deu uma perspectiva não tão otimista sobre o João Paulo, né? E o Rogério deu muito peso ao fato do João Paulo estar muito tempo sem jogar. Sim. Tô achando que a gente vai ver o Ronaldo como titular por um tempo, viu, Caio? É, exatamente. Hoje o João Paulo não pode jogar por conta do contrato. Tá na cláusula que ele não enfrenta o Santos, é um empréstimo. Então o Ronaldo será titular, claro que teve um problema no tendão de Aquiles contra o América Mineiro em 2024, Campeonato Brasileiro da Série B. Então vai ter um tempo aí para que ele se recondicione. Lá pra frente, até porque o Rogério é sempre muito ponderado em relação a isso.
até para que ele não queime etapas e não pressão. coloque um setor que já está com muita exposição e acabe jogando o jogador ali com complicações em relação à torcida. Então tá certo o treinador do Bahia. Sequência, Santiago Aras, lateral direito, Gilberto tá fora, David Duarte e Ramos Mingo na zaga, com Luciano Juba, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro na lateral esquerda. Meio campo com Acevedo, que Alexandre tá fora pela contusão na última quarta-feira, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E no ataque, Kaique, Ademir e William José é o que o Rogério Ceni tem de melhor para hoje, Caio. Exatamente. E tem alguns jogadores que eu gostaria de destacar que serão muito importantes para o resultado positivo acontecer hoje. Pensem numa linha de 3. Você tem o Ramos Mingo, o David Duarte e também o jogador Santiago Aras, que hoje substitui Gilberto. Gilberto joga nessa linha de 3. Mais na frente, o Juba se alinha ao Acevedo. Então são 4 jogadores que vão jogar no meio de campo, junto com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Acevedo e o Luciano Juba. É esse quarto elemento pelo meio. Do lado esquerdo, Kaique com a perna canhota. O William José vai ser mais centralizado, o centroavante e o Ademir. O William José vai ser importante porque no 6-0 em que o Vasco aplica no Santos, qual foi a dificuldade do Santos? Proteger o espaço entre a primeira e a segunda linha. Então o William José faz isso muito bem, é o cara que baixa nesse espaço para conseguir gerar jogo. Então no momento que ele gerar esse jogo e os pontas acabam atacando as costas da linha defensiva, você vai ter um Santos que vai ter muita dificuldade na marcação, já demonstrou isso. Então são jogadores primordiais. Outra coisa, um insight do jogo da última quarta-feira, Copa do Nordeste. O Rogério Ceni ficava inclusive orientando os zagueiros. Quando tiver o Ramos Mingo e o David Duarte, se você só tiver um jogador do Santos, ele acaba orientando para o Santiago Arias chegar pelo lado direito, apoiar o Ademir que joga por aquele setor para que eles dobrem e dificultem a marcação tanto do volante e também do lateral adversário, no caso do Santos. Confessa aí, tem comentarista igual? Caio Leone aqui na TV Aratu, só aqui no Campo do 4. E agora... É impossível ficar com a autoestima abaixo do lado desse cara. É impossível. Tamo junto, velho. A gente vai pra escalação do Vitória, hein? Hoje o Bahia pegando o Santos, 4 da tarde, tomara que com a arena lotada, hein? Torcedor tricolor, Arena Fonte Nova, para empurrar esse Bahia na permanência ao G4. E o Vitória, olha a missão do Vitória. Qual a possível escalação do Carille para encarar o líder Flamengo no Maracanã? Lucas Arcanjo no gol, Lucas Braga deve ser mantido na lateral direita, ele que é atacante, jogando de maneira improvisada. Lucas Alves, Zé Marcos e Ramon. Zé Marcos está de volta à zaga depois de cumprir suspensão. Meio campo com Ricardo Liller, PP e Ronald, né? O Ronald está retornando também de suspensão. No ataque, Osvaldo, Aitor Cantalapedra e Renato Kaiser. É bom lembrar que o Vitória ainda não tem Baralhas, ainda não tem Mateuzinho, ainda tem desfalques para ter que lidar nessa escalação, Caio. E ainda tem mais um. O Renzo Lopes acabou se machucando, não estará à disposição, então o Vitória perde essa reposição de Kaiser. É até importante porque o Kaiser é um cara que acaba ficando um pouco mais cansado porque se doa demais. Mas assim, o Flamengo é uma equipe que fez impressionantes 36 gols no Campeonato Brasileiro da Série A e só sofreu 9. O Vitória, para somar pontos no Maracanã às 21 horas, amanhã vai precisar fazer uma partida perfeita. E aonde está essa perfeição? Você tem, pelo lado esquerdo, o Ramon e o Lucas Braga, que tem sido utilizado porque nem o Raul Cáceres nem o Claudinho estão conseguindo atuar por conta de lesão. Você precisa ter uma marcação muito boa na última linha. No meio de campo, PP, Ricardo Liller e Ronald. Esse jogo sem bola vai ter que ser muito bem feito, muito bem coordenado para fechar esses espaços. É muita qualidade. O Flamengo vai ter Saul Ning, Jorginho, o Flamengo vai ter De Arrascaeta, que tem 18 participações para gol, 10 gols e 8 assistências. O Felipe Luiz já disse, a prioridade do Flamengo, embora tenha amassado o Inter na Libertadores, é o Brasileirão. É o Brasileirão, não vence desde 2020. O último campeão, inclusive, foi o próprio Rogério Ceni, treinador do Bahia. Pelos lados do campo, quem foi um jogador que me ajudou inclusive a ter um pouco mais de esperança em relação ao Vitória? Aitor Cantalapedra pelo lado direito, um jogador o espanhol com muita capacidade, pode jogar nas duas pontas e como referência. O número 7, o Osvaldo, precisando fazer gols mais importantes, e o Renato Kaiser, que é a luz no fim do túnel, um cara que sempre é muito decisivo, Fabrício. Pois é, o Vitória encara o Flamengo às 9 da noite, amanhã no Maracanã. E por conta disso, amanhã não teremos o No Campo do 4 live, né, no youtube.com/TV Aratu. Essa edição será na terça-feira, mas com todos os detalhes dos jogos de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro. Quer ficar com o coração bem aquecido? Independente de ser torcedor tricolor, você que gosta de futebol, olha que história centenária. As rugas e os cabelos brancos são marcas do tempo, mas também de sabedoria. Essas são algumas das características de Dona Gessonita, ou simplesmente Dona GI. E essa simpatia nasceu no Vale do Jiquiriçá em 22 de maio de 1922. Atenta,
Ela acompanha as mudanças do mundo e, aos 103 anos, guarda na memória lúcida um baú de recordações. E antes de formar a própria família, Dona Geir já tinha um grande amor. Aos 9 anos de idade, virou torcedora do Bahia. De lá para cá, décadas se passaram e o amor pelo tricolor de aço só aumentou. Meu Bahia, avante, meu Bahia, não tropece, porque toda vez que você perde, eu adoeço, Bahia, é mesmo. Com o passar do tempo, a família cresceu. Ao todo, são 11 filhos, 20 netos e 17 bisnetos. E o amor pelo tricolor? Ah, esse seguiu em família. Lá atrás já tinha essa questão do Bahia, a gente sempre via minha avó nessa expectativa dos jogos, comemorando os jogos, e a gente acabou aprendendo a gostar, a ter as mesmas emoções que ela tinha. E avante, esquadrão, vamos esperar o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, oh, esta voz que é teu alento, viva meu Bahia! Viva! Que história linda, viu? Aliás, quero chamar a atenção para o nosso produtor, repórter, Rodolfo Hadi, cara. Para mim, um dos caras mais espetaculares em fazer matérias. Ele consegue pegar vários ingredientes, juntar esses ingredientes e entregar para você uma matéria como essa. Um abraço. Salve, grande Rodolfo Hadi. Bom, vamos aqui com o retrospecto, velho, de Bahia e Santos, né? Na sequência aqui, ó, Bahia e Santos. Olha o retrospecto desses jogos entre essas duas equipes. Em 45 jogos, 9 empates, 15 triunfos do Tricolor, 21 vitórias do Santos. É um confronto equilibrado, mas na Arena o Bahia tem vantagem, Caio. Não, na Arena o Bahia tem vantagem, um confronto equilibrado, falando de Campeonato Brasileiro da Série A, mas é importante que a gente cite o seguinte, nos últimos confrontos, Santos venceu por 3-0 na era Renato Paiva, na Vila Belmiro, eles se enfrentaram na Copa do Brasil, foi inclusive naquele espaço de tempo, e depois o Bahia precisando vencer, acaba perdendo na Arena Fonte Nova. Gol de Furque, de Marcos Leonardo, o Bahia até abre o placar com o Camilo Cândido, que hoje joga no Atlético Nacional, mas depois acaba perdendo. Bahia precisando vencer o Santos na Arena Fonte Nova hoje, Fabrício. Retrospecto agora de Vitória e Flamengo. Olha o retrospecto aí de jogos pelo Campeonato Brasileiro, seja no Barradão, seja no Maracanã. 51 jogos, 10 empates, 31 vitórias do Flamengo, 10 do Vitória. No Barradão há mais equilíbrio, mas no Rio é uma massa. No Rio é muito difícil, a qualidade técnica é muito acima da média. Vitória vai precisar jogar muita bola, fazer a melhor partida na temporada para somar pontos no Maracanã, Fabrício. Vamos de palpite? Bahia e Santos. Vamos de palpite. Bahia e Santos 2-0. 2-1 pro Bahia. Vitória e Flamengo. Torcedor do Vitória que me perdoe, mas eu vou no Flamengo 2-0. Eu vou de 1-1, aquele jogo assim que ninguém esperava. 1-1, vai, vamos no otimismo. Caio Leone, meu irmão, que prazer, vem cá. Que prazer essa edição do No Campo do 4. Prazer, irmão. Estou muito feliz de estar ao seu lado. Um abraço a todos vocês que fizeram o No Campo do 4 acontecer, os nossos câmeras, o nosso querido Zé Mário, Tomate, a você, Rádio, por tudo que você nos ajuda o tempo inteiro, o Tonzinho, o Wilton. É muita gente boa aqui que está sempre com energia positiva para que isso aconteça. Abraço pro grande Sami, que está na área ali também. A gente esqueceu do Sami. Toda a equipe que está aqui, mesmo num domingo, tá todo mundo aqui justamente para acompanhar o No Campo do 4, para deixar esse produto cada vez melhor para você que está aí do outro lado, o nosso telespectador. Qual a informação, Rádio, dos ingressos vendidos? Mais de 40 mil ingressos garantidos, a Arena Fonte Nova lotada. É bom lembrar que deu só 36, só entre aspas, né? Mas deu só 36 mil na quarta-feira contra o Ceará. Podemos bater mais de 40 mil hoje, hein, Caio? Exatamente, sob os olhares de Carlos Ancelotti, que vem olhar de perto o camisa número 6 do Bahia, o Jean Lucas. Bem lembrado, hein? O italiano Carlo Ancelotti hoje na Arena Fonte Nova acompanhando esse time do Bahia que está cada vez mais selecionável. Que Bahia é esse? Que o Bahia possa vencer o Santos e se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, que o Vitória possa aprontar para cima do Flamengo no Maracanã e quem sabe já sair do Z4 nessa rodada. Um grande abraço, Caio. Um grande abraço, meu amigo. Até o próximo domingo, tamo junto. Muito obrigado a você que esteve aí do outro lado, você que acompanhou No Campo do 4, uma honra imensa poder apresentar esse programa que é a maior marca da comunicação esportiva em toda a Bahia. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Com Everton Ribeiro, capricha, capitão, cruzamento! Thiago!